Todas as empresas de energia verde têm em seus quadros políticos que exercem poder, seja nas comunidades autônomas, em municípios e principalmente no governo central. São esses partidos que mudam a legislação, que permitem que em uma área queimada possam ser instalados aerogeradores ou placas fotovoltaicas pelo interesse público. Quem determina o interesse público? Os mesmos políticos que acabarão trabalhando nessas empresas. Porque no final nós já não buscamos ajuda das administrações porque vimos que fomos deixados de lado. E sim, essas ajudas chegam, mas sempre chegam tarde. Sempre chegam tarde. Nos primeiros momentos que são os mais difíceis, quando realmente deveriam estar presentes, é quando nos encontramos sozinhos, Albert. E nesse caso eu tenho muitos vídeos que vou te mostrar agora de como fomos deixados sozinhos na montanha, sem recursos, só com o pessoal do vilarejo. Com línguas de fogo de 20 e 30 metros em algumas ocasiões e em certos momentos, e nós sozinhos com pás e enxadinhas que no final é como Davi contra Golias. Ou seja, não é que seja impossível, é que não dá, não tem como fazer. Falava bastante sobre os seguros, não? O consórcio de seguros não cobre a questão dos incêndios, não cobre. E os seguros, a não ser que você escolha uma apólice que determine que vai cobrir isso, o que é muito difícil, também não estamos falando de Havana, do que fala Luiz Maria, é que já é impossível. Essas pessoas ficam como ficam, já não tem mais jeito. Por mais investigação que façamos, mesmo que você condene um usuário, ele não vai, logicamente, assumir a responsabilidade civil nem penal. Gallardón foi o primeiro que veio com uma reforma como a de Bolanhos, para dar a instrução aos promotores e depois tirar a possibilidade da acusação popular. É abrir as portas para a corrupção das cúpulas dos partidos políticos. O bastião que temos aqui agora mesmo com a Promotoria Anticorrupção, a U com a acusação popular, é o que limita a corrupção do regime de 78, senão, Albert, estamos acabados. Estamos acabados. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Meus seguros patrocinam o editorial de Castillón Confidencial. Bem-vindos, como vão, confidenciais? Força, honra e avante. Obrigado por estarem aí, por compartilharem conosco muitas informações que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar. Obrigado por serem uma legião, por se juntarem a esta equipe. Somos livres, sim, e por isso perigosos, e é isso que faz com que sejamos alvo deles. Mas continuamos vencendo batalhas e algum dia venceremos a guerra. Espero compartilhar essa alegria com vocês em breve. Olhem, ontem José Luiz Rancânio comentou isso e nós pegamos o bastão. Que relação estranha existe entre as empresas de energia verde e os políticos para que os políticos lhes façam tantos favores? Para que o BOI publique constantemente zonas de aerogeradores, geradores, centros fotovoltaicos, locais para coleta de baterias de energia solar? Isso é prioridade nacional para a maioria dos políticos deste país. E o motivo está muito claro e tem relação com os incêndios. Vocês sabem que sim. O motivo é porque eles vão trabalhar lá quando a política os mandar embora. Eles vão acabar nessas empresas quando não servirem mais para serem deputados, ministros ou presidentes do governo, porque todos já passaram por elas. José Maria Aznar, Felipe Gonzalez, todos. Hoje quisemos fazer uma revisão das reincorporações mais recentes desde que Sanches chegou ao poder nas empresas chamadas de energia verde. Até alguns anos atrás não havia esse boom de políticos ocupando cargos de direção, mas claro, com a alta na bolsa e os auxílios que recebem da União Europeia, essas empresas dispararam. Eles ganham centenas, milhares de milhões todos os anos. Como é que um político de um partido ou de outro não estaria lá? Tem até gente do Podemos tentando ajudar a colocar os seus, abrir portas, fazer esse papel de conquista. Bom, o que Zapatero tem feito desde que deixou a Moncloa? Esse papel é feito por dezenas, uma infinidade de cargos públicos. Calculamos que são mais de 80 na Espanha.
Sim, mais de 80 políticos estão empregados em empresas de energia verde para abrir portas, o que é o mesmo que dizer ganhar dinheiro fazendo um favor por ter sido um alto cargo desse partido. Não é algo exclusivo. Na Europa isso acontece, já aconteceu com inúmeros primeiros ministros que acabaram em empresas de energia verde, ou no México, onde, por exemplo, o grupo Cox, de origem sevilhana, também contratou Martín Sucre, que foi ministro do Panamá, ou Marcelo Tockman, o ministro chileno, para ocupar altos cargos. Mas vamos voltar à Espanha. Olhem, certamente a que mais se destaca é a Iberdrola. Cada vez que virem um aerogerador, não pensem no vento e na energia verde. Não, pensem em Isabel Garcia Tejerina, ministra do PP, que está lá há 6 anos. Ou em Fátima Báñez, lembram? A ministra do Trabalho, Fátima Báñez, colocada na Iberdrola. Ou Antônio Miguel Carmona, o socialista, o deputado. Ou Emma Navarro, que foi presidente do ICO com a mão direita de Luiz de Guindos. A questão é colocar pessoas para depois circularem de um governo para outro, seja do PSOE ou do PP. A Bengoa foi líder durante anos em energias renováveis e tinha 2 grandes nomes. Veja só como ela fez isso muito bem. Por um lado, José Piqué, já falecido ministro das Relações Exteriores com Aznar. Mas por outro lado, outro Josep Borrell, o ministro das Relações Exteriores da União Europeia e ministro no governo Sanches. Assim podiam ir administrando, dependendo de quem governasse, as ajudas, os subsídios, abrir portas, que é disso que se trata. Mas há muito mais. Empresa Island Green Power, empresa britânica. Sim, britânica, mas quando trabalha na Espanha, ela se encarrega de contratar pessoas de confiança. José Manuel Soria está lá, ministro do PP. Eduardo Serra, também do PP. E Ana Palacios, também do PP. Eles construíram grandes centros de placas fotovoltaicas em Llucmajor, em Mallorca, também em Teruel e na Andaluzia. Um monte de centros de energia que eles dizem ser limpa. Outra empresa com nome bem estrangeiro, mas é espanhola, Growth Energy Site Energy. Esta é uma empresa fotovoltaica, eólica e solar. Aí está Ana Virulés. Vocês se lembram de Ana Virulés? Ela também foi ministra pelo Partido Popular. Mas também tem gente do PNV, do Junts, da Esquerra, até Miquel Roca já esteve lá. Todos já estiveram. Felipe Puig, conselheiro da época de Puyol. Até do Podemos. Cristóbal José Galego, que era conselheiro do Podemos na época de Pablo Iglesias, está lá na Enagás ganhando uma fortuna há 6 anos. Mais de 80 políticos colocados no que chamam de energia renovável. O salário médio dos de segunda linha é de 150, 175 mil por ano. Se você era ministro ou acima disso, até presidente do governo, a coisa dispara e ultrapassa €500 mil por ano. Só por dizer que trabalha para essa empresa. Em troca de quê? Nenhum dos que eu citei, ou praticamente nenhum, com alguma exceção, é especialista em nada do que se supõe que uma empresa de gás, elétrica, de aerogeradores ou fotovoltaica deveria fazer. Eles não se interessam pelo conhecimento. Eles se interessam por algo que tem muito a ver com ligação, sim, e que eles conhecem bem. Ok. Que eles são os número 1, as portas giratórias. Um exemplo do que estou contando pode ser uma coincidência. Não me levem a sério no que vou dizer agora, mas escutem com atenção. Isso que vocês estão vendo é o incêndio de Méntrida, em Toledo. Em julho de 2025, há um ano, já tinham queimado 3.000 hectares e este ano queimaram mais 2.000 hectares. Ali, uma empresa espanhola chamada Solaria planejava construir 8 enormes usinas fotovoltaicas. Várias entidades, entre elas ecologistas em Acción e Não Salvemos os Campos, paralisaram e suspenderam temporariamente as obras disso há um ano. O que aconteceu?
Houve um incêndio em julho de 2025 e apenas um mês depois, o governo central, o Ministério da Transição Ecológica, através da Direção-Geral de Política Energética e Minas, deu permissão para colocar em funcionamento as 8 usinas fotovoltaicas. E vocês vão ver por quê. Por quê? Foi publicado, é um documento oficial que, além disso, nos envia uma confidencial por utilidade pública. Aí está a questão. Esse é o segredo do qual estamos falando há dias. Todas as empresas de energia verde têm em seus quadros políticos que têm acesso ao poder, seja nas comunidades autônomas, nos municípios e principalmente no governo central. São esses partidos que mudam a legislação, que permitem que em uma área queimada possam ser instalados aerogeradores ou placas fotovoltaicas. Pelo interesse geral. Quem determina o interesse geral? Os mesmos políticos que acabarão trabalhando nessas empresas. Aliás, Solaria, a empresa que está se instalando em Méntrida, no ano passado teve um lucro líquido de 137 milhões. Isso não é interesse geral, isso é interesse particular, não é mesmo? Sejam bem-vindos, nós investigamos. O aplicativo MIS Seguros patrocinou o editorial do Castilhão Confidencial. Baixe o aplicativo MIS Seguros, a forma mais fácil e rápida de controlar todos os seus seguros em um só lugar. Ao andar de patinete elétrico, ninguém quer carregar papéis. Tenha seu seguro digital, sempre à mão, organizado e pronto para usar. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Senhores, Adrada é um lugar lindo em Ávila, com não mais de 3.000 habitantes, embora no verão esse número aumente. A Adrada ficou cercada pelo fogo, é um dos lugares mais castigados pelo incêndio. A Guarda Civil chegou alguns dias depois, e disse que todos tinham que evacuar. E havia pessoas, cerca de 200 pessoas, gente idosa, pessoas que não podiam ficar respirando fumaça, que foram para lá, mas outros não. O prefeito, toda a prefeitura e um grupo total de 60 pessoas disseram que eles iam ficar. Eles não obedeceram às ordens. E até hoje eles são chamados de os 60 heróis de Adrada, porque salvaram parte do entorno e o vilarejo para evitar que fossem queimados. O que vamos contar para vocês é a história de muitos vilarejos da Espanha que tomaram uma decisão difícil, mas tomaram essa decisão porque se sentiram abandonados durante dias. Apresento para vocês o amigo que tem uma concessionária em Adrada. Ele se chama Roberto Alcocer e é confidencial. E aí, companheiro, como você está? Muito bom dia, Albert. Pois é, com um pouquinho mais de ânimo, porque parece que já está passando um pouco todo esse pesadelo. Mas agora chega o próximo passo, que vai ser bem desastroso. Quando as pessoas voltarem para o povoado e virem como ficou a nossa mata. E bom, enfim, tudo isso. Temos que dizer que estamos conectando quase por milagre, porque o telefone oscila, o sinal não é estável, por isso você está aí na sua concessionária tentando garantir que o Wi-Fi não caia. Me explica como tudo começou e quanto tempo vocês demoraram para ver ajuda oficial, bombeiros, aviões-tanque, helicópteros, o que fosse. Bom, eu te conto um pouco. Tudo isso começou quando o incêndio começou na região de Burgondo e de Navaluenga, principalmente em Burgondo, que foi onde começou. A gente ficou, não sei se foi, porque já nem lembro, nem sei que dia estamos, porque, bom, isso aqui é um caos. Então, não sei se começou na terça ou na quarta-feira da semana passada e começamos a ver, passamos 2 dias primeiro vendo fumaça do outro lado da montanha, que saía pela crista para o nosso lado, né? Então, a gente ficou vendo isso por um dia ou um dia e meio, depois as chamas chegaram lá em cima, atingiram o que a gente chama aqui de crista da montanha, que separa a face norte da face sul. E aí a gente ficou vendo o fogo durante 3 dias, e durante 3 dias o fogo
os voluntários, porque no final também proibiram a gente de subir, porque não queriam deixar a gente subir. Nós, o pessoal do povoado, como sempre fizemos, nos juntamos para subir e tentar apagar o fogo na parte alta e evitar que ele chegasse à área de pinheiros. Eles queriam proibir e não deixavam a gente subir. Muita gente deste povoado, principalmente, e preciso dizer, foram os caçadores que subiram primeiro. Apesar de tudo, depois falam mal deles, tentam estigmatizá-los, ou sei lá, mas tem que reconhecer que foram os primeiros que subiram. Como sempre, em todas as ocasiões em que há algum incêndio ou algo assim. E com eles, claro, subimos, pois todos nós que amamos um pouco o nosso entorno, nossa montanha, que é o que vivemos desde pequenos. Roberto, Você me disse que durante 3 dias vocês viram o fogo alcançar o topo e ninguém ajudou a apagá-lo. exatamente, e essa é a reclamação. E o que ninguém aqui na região entende, porque não colocaram meios suficientes para tentar conter o fogo com meios aéreos, uma vez que ele já estava lá em cima, na crista. Para você ter uma ideia, Albert, nós subimos durante 3 dias, mas por 2 dias conseguimos manter o fogo contido, gente do próprio povoado subindo todos os dias. E nisso eu tenho que agradecer a todos os companheiros, porque nesse caso, por algumas necessidades minhas, não pude estar com eles desde cedo, mas me juntava depois, tipo, no meio da tarde, ao meio-dia, enfim, era assim. E fazia isso, mas quer dizer, Durante 3 dias não vem ninguém. No final, vocês vão fazendo turnos e conseguem parar o fogo no topo. conseguimos conter o fogo durante 2 dias e durante esses 2 dias foi só e exclusivamente com o esforço do pessoal da vila, subindo com pás, subindo com ancinhos, com enxadas, com motosserras, para ir cortando árvores, para ir separando e fazer então uma espécie de aceiro, né, o corta-fogo. Continuou avançando. Albert, tem muita coisa para contar, porque dizemos que deixaram queimar por um motivo que vou explicar agora. Durante esses 2 dias em que mantivemos o fogo lá em cima, que conseguimos segurar e não tivemos apoio aéreo, nos disseram que queriam nos retirar e que queriam que a gente descesse da serra. Na verdade, subiram 2 viaturas da Guarda Civil para nos dizer que era para a gente descer já, que tinham ordem de nos retirar lá de cima e ficamos sabendo que a UMI estava preparando um contrafogo. Desde o meio da montanha, ou seja, queriam queimar mais de 5.000 hectares sem necessidade para fazer um contrafogo, para salvaguardar o que eles diziam ser o povoado. Mas a gente questionava por que tinham que queimar mais de 5.000 hectares, se o fogo estava lá em cima, na área dos arbustos, que nem tinha atingido os pinheiros. Ou seja, por que sacrificar tudo isso se não era necessário? Então foi por isso que nós nos recusamos. E nós nos recusamos, e então eles não puderam colocar fogo enquanto algum de nós estivesse lá em cima na montanha fazendo o nosso trabalho. E o que aconteceu? No sábado, que já era o 3º dia e o dia mais perigoso, temos que reconhecer, a Guarda Civil subiu com ordem de que descêssemos imediatamente e que não podia ficar ninguém lá. E foi quando nos tiraram da montanha e nós descemos. Para você ter uma ideia, Albert, descemos por volta das 7h30, 8 horas, foi quando conseguiram nos fazer descer. Então, por volta das 9h30, mais ou menos, foi quando eles começaram a fazer o contrafogo deles e a colocar fogo já, de uma área muito mais abaixo do que eles queriam no começo. Ou seja, eles colocaram fogo desde onde começam os pinheirais do vilarejo para cima para fazer esse contrafogo. E no final acabou queimando tudo. É verdade que conseguimos salvar alguns pinheirais e muitas áreas por sorte, mas no final, bom, isso aqui é uma devastação, foi o que foi. Não, vocês não entendem. Vocês não entendem porque, em vez de lutar daquele topo onde vocês passaram dias, os 60 do vilarejo tentando conter, de repente colocaram o fogo e fizeram toda a encosta queimar. O vilarejo estava realmente em perigo, os pinheiros estão tão perto assim. Bom, veja, realmente há muitos condomínios e depois há algumas casas de alguns particulares com propriedades que realmente estão no meio da montanha. Então isso realmente pode correr um risco e é lógico que talvez todas essas pessoas que moram lá sejam evacuadas, que desçam para o vilarejo. Mas como sempre, Albert, isso não é novidade aqui. O que foi novidade é que o fogo veio de vários lugares. Depois eu te conto também, fizeram em outro lugar. A UMI fez um contrafogo para outras áreas. Fugiu do controle deles e eles foram embora, deixando aquilo lá, ou seja, deixaram nas mãos de Deus, acontecesse o que acontecesse. Quando foram eles que fizeram esse outro contrafogo e quando fugiu do controle, eles foram embora e deixaram aquilo lá. Depois, por exemplo, porque se fala muito da UMI, como se todos nós vizinhos fôssemos contra.
Nós não somos contra os militares da UME de jeito nenhum. Agradecemos a esses militares rapazes que vêm ajudar, ou melhor, que são trazidos, pois no fim apenas cumprem ordens. O que nós questionamos são as ordens com as quais eles vêm. Eles nos viram entrar em muitos focos na montanha para apagar o fogo. Eles estavam com seus caminhões parados a 200, 300 metros e nos diziam que tinham ordem de não entrar no campo. Eles vêm com ordens de apenas salvaguardar a vida das pessoas e as casas, o que eu acho muito certo. Mas, poxa, já que vocês estão aqui, ajudem a gente também. Se vocês têm um caminhão autobomba e ele está parado porque o fogo não chega àquela casa, então ajudem a tentar pará-lo na própria montanha. Pois não, essas não eram as ordens deles, então eles não entraram em momento nenhum. Só entraram, e temos que agradecer por isso, quando a vida de alguma pessoa esteve em perigo ou quando se tratava de alguma casa, alguma propriedade com residência ou algo assim. Recebemos a mesma reclamação de muitos lugares da Espanha. Nos dizem a mesma coisa, que a UME obedece ordens, mas até que as receba ou que recebam uma contraordem, o bosque já pegou fogo. Ou seja, eles não agem de forma rápida e imediata, mas sim obedecem ordens, aconteça o que acontecer, vejam o que virem. Não é um corpo especializado em apagar incêndios. Ali vocês deveriam ter visto bombeiros. Vocês viram bombeiros? Vocês viram bombeiros na área? Bom, veja, Albert, temos que agradecer muito aos bombeiros que vieram de Portugal, que eram todos bombeiros voluntários. E realmente esses bombeiros voluntários, vou te contar um caso para você ver. Cada caminhão desses bombeiros portugueses que vieram como voluntários foi designado para um grupo da UME. A UME é responsável por direcioná-los para onde devem ir. Nós fomos procurar alguns dos nossos colegas voluntários para que nos ajudassem, para que nos dessem uma mão em alguma situação um pouco mais extrema. E então, fomos procurá-los onde eles estavam parados, porque depois eles ficavam parados em muitas áreas, descansando parados. Então nós fomos procurá-los e pedimos por favor que viessem nos ajudar em uma área que estava um pouco mais perigosa e tal. E então eles tiveram que pedir permissão ao superior da UME ao qual estavam subordinados. E a UME, o comandante negou. E o que eles disseram ao comandante foi que, por conta e risco deles, sob responsabilidade deles, eles viriam conosco. Que eles tinham vindo para colaborar no combate aos incêndios e que viriam conosco sob sua responsabilidade. Mesmo tendo o comandante da UME daquele caminhão, neste caso, dito a eles que não fossem ou que não podiam ir, eles ignoraram totalmente e vieram conosco ajudando-nos. Preciso dizer isso. Muita gratidão a todos os bombeiros portugueses que atuaram e ainda atuam. De verdade, é importante ver como essas pessoas trabalham e se esforçam. Portanto, muito obrigado a todos os bombeiros voluntários portugueses e de outras regiões. Nenhum bombeiro consegue ficar de braços cruzados vendo tudo pegar fogo e a UME dizendo para não fazer nada enquanto vê os vizinhos trabalhando. Isso está muito mal dirigido ou é só a minha impressão, Roberto? Obrigado. Nós acreditamos que eles atuaram em todo o Vale do Tietar e o que eu mais posso contar é o que temos vivido aqui na nossa cidade, em La Adrada. Mas enfim, vendo os comentários e os vídeos que existem de Sotilo de Ladrada, de Piedralaves, de Casavieja, de Michares, em todos os lugares, pelo visto, eles agiram da mesma forma. Eles deixaram que muitas áreas da nossa floresta e do nosso campo queimassem, que é o que mais amamos e valorizamos, e é por isso que temos tanto turismo, é graças a isso. A nossa Serra de Gredos, que agora ficou do jeito que ficou. Bom, tudo isso nos deixa com muita raiva que eles venham até nós, a mim pessoalmente. Um comandante chegou a me dizer que eles vinham única e exclusivamente, como te falei antes, Albert, para salvaguardar a vida das pessoas e as casas, e que o campo era a última prioridade. E então eu comecei a chorar ouvindo isso, porque para ele isso pode até ser a última prioridade. E eu entendo, e é muito louvável. E é fenomenal que venham, claro, tentar salvar vidas se estiverem em perigo, e as casas. Mas é que essa é a nossa vida, a serra é a nossa vida, de todo o povo aqui do vale que cresceu subindo a serra todos os dias. Bom, é que se eu continuar falando, no final eu me emociono, porque eu passo muito, já passei muito tempo e passo na serra subindo todos os dias com meus animais. E então ver como tudo isso está ficando é realmente devastador, de verdade. E eu entendo que muita gente dessas áreas depois vai passar mal psicologicamente.
Porque eu posso te dizer, Albert, que eu posso ser o que menos sente isso, mas toda a gente dessa região ama a nossa montanha. Temos que agradecer a todas as pessoas, aos que ficamos na vila. No final, ficaram aqui na aldeia cerca de 200, 250 pessoas. E os que subimos para a serra somos em torno de 60, 70, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Tem dias que sobem alguns a mais. Em outros dias, talvez só estejamos disponíveis 20 ou 30. Em outros dias, somos um pouco mais do que os que sobem diariamente. Até hoje ainda continuamos nos organizando entre nós. Tudo o que fizemos foi entre nós mesmos. Com um grupo, formamos um grupo de WhatsApp de emergências e com esse grupo, todos nós estamos conectados. Então vamos dando voltas, tipo como se estivéssemos fazendo o perímetro do vilarejo. E onde vemos que ainda há focos ativos, que ainda existem centenas deles, nos avisam. Os voluntários vão até lá. Os voluntários que podem, apagam, voltam a subir. Assim que chegamos ao ponto de encontro, nos avisam de outro lugar e vamos para outro lugar. Algumas pessoas viram, posso te contar, mas não tenho nenhum desses colegas aqui. Mas houve alguns rapazes que ficaram até 17 horas seguidas. Somos voluntários, não somos especialistas em incêndios, não somos bombeiros, mas estamos lá dando o nosso melhor. Ou seja, tentando fazer o máximo possível para tentar, é isso, salvar o máximo possível, o que for possível dessa serra, que é o que nos interessa. Que conselho você dá para terminar, Roberto, para as pessoas que estão agora na sua situação ou vendo o fogo se aproximar? O que elas devem fazer? O que você aconselha para elas depois da sua experiência? Bom, veja, o único conselho que posso dar, caso se encontrem em uma situação um pouco extrema, como aconteceu com muitos de nós em todos esses incêndios em diferentes cidades, acima de tudo, ter muito cuidado, não fazer nenhuma loucura, não entrar sozinho, porque do jeito que está o campo, com o abandono, do jeito que está, que isso é outra coisa, que nos vendem, que tudo isso é mudança climática, que tudo é por causa da mudança climática. E o que tem a ver a mudança climática, o problema é o estado das nossas matas. Pode ser verdade, e eu não digo que não, que a temperatura tenha subido alguns graus, que antes não era assim, que agora as temperaturas são mais altas, até aí tudo certo, de acordo. Mas, poxa, se isso acontece, é preciso manter o campo limpo, a mata limpa, para que, em caso de incêndio, possa ser controlado muito antes e não queimem tantas hectares e não sejam incêndios incontroláveis. Mas é que, Albert, eu dou um exemplo que é claríssimo. Eu tenho uma barraca, eu tenho um terreno e se eu quiser cortar uma ou duas árvores que estejam no perímetro, fora do meu terreno, ou seja, eu cortaria justamente para fazer um contrafogo, se vier um incêndio, para que não se espalhe para essas árvores, o que sempre se fez a vida toda. Essas árvores que você corta e vai fazendo uma espécie de corta-fogo. Bom, para fazer isso você precisa pedir um laudo de um engenheiro. Eles mandam um engenheiro. Esse laudo custa dinheiro. Depois você paga as taxas da prefeitura e tudo isso, para que talvez você consiga essa permissão para cortar essa árvore e talvez ela chegue numa época em que você já não pode mais fazer isso porque é verão e não permitem usar máquinas, ou porque chega não sei que animal ou não sei que pássaros que estão protegidos e aí você já não pode fazer nada. Depois você quer construir ou quer fazer algo no chão do seu terreno e tudo precisa de laudos. Eles ainda negam porque dizem que é dano ambiental e não permitem que você limpe. E o que acontece? Você não limpa uma propriedade por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e no final aquilo vira uma selva. E quando cai um fósforo, uma bituca ou qualquer coisa por negligência ou por algo natural, isso fica incontrolável e tem que deixar queimar tudo porque não se pode agir. Pois é isso que está acontecendo nas florestas do nosso país. Nem mais nem menos. O estado de abandono em que elas se encontram. E é assim mesmo, Albert, é assim mesmo. Todo mundo diz isso, em todos os lugares, mas não dá para repetir mais vezes porque é a pura verdade do que está acontecendo. E bom, antes que isso termine ou que você me interrompa, Albert, eu queria agradecer a todas as pessoas em geral, já do Vale do Tietar, mas principalmente ao pessoal da minha cidade. Ao pessoal de Ladrada, que estivemos todos lá firmes, tanto mulheres quanto homens, preparando alimentação para quem estava lá ou para quem subia para cima, colaborando em todos os sentidos. Que de verdade isso é a união de um povo. Além disso, sem olhar para a cor política de cada um, nem para o Vale, claro, Canhão, que de verdade é a união de... Pois é isso que temos que fazer agora em todo o Vale, nos unirmos todos, deixar de lado discussões bobas e todos colaborarmos para que isso volte a ser o que era antes. É um dos lugares mais bonitos do centro do nosso país. Isso aqui era um pulmão, é a Sierra de Gredos.
Esta é uma região muito importante e tem que voltar a ser assim de novo, com certeza. Sim, senhor. Tem gente que chamaria o que vocês fizeram de desobediência civil. Eu chamo isso de proteção da terra que ainda não viu você nascer, não é? Aquilo que se gritava em Ladana, lembra? Só o povo salva o povo. Ainda tem muito disso no que vocês fazem em Ladana. Totalmente, Albert. É que, além disso, é um lema que reflete muito bem o que está acontecendo. No fim, nem buscamos mais ajuda das administrações, pois percebemos que fomos deixados de lado. E sim, essas ajudas chegam, mas sempre chegam tarde, sempre chegam tarde. Nos primeiros momentos, que são os mais difíceis, quando realmente deveriam estar presentes, é quando nos encontramos sozinhos, Albert. E, nesse caso, eu tenho muitos vídeos que vou te mostrar agora de como fomos deixados sozinhos na montanha. Sem recursos, apenas o pessoal do vilarejo, com línguas de fogo de 20 e 30 metros em algumas ocasiões e em alguns momentos. E nós sozinhos com paz e com as adonas, que no final é como Davi contra Golias. Ou seja, não é que seja impossível, é que não dá, não tem como fazer. É verdade que sábado tivemos que sair correndo. Um rapaz precisou abandonar um dos carros usados na subida, que pegou fogo. Depois te mando o vídeo para ver. Alguns tiveram que sair correndo para uma área da montanha, outros para outra, porque senão uma língua forte de fogo nos pegaria e um carro ficou lá enquanto a pessoa corria. Alguns tiveram que sair correndo para uma área da montanha, outros para outra, porque senão uma língua forte de fogo nos pegaria e um carro ficou lá enquanto a pessoa corria. O carro acabou totalmente queimado. E é verdade que todas as outras pessoas conseguiram sair correndo para um lado ou para o outro e não aconteceu nenhuma tragédia pessoal, que no final das contas é o que temos que agradecer, claro. Parabéns, Roberto Alcocer. Transmita isso a todo o pessoal de Ladrada. Vocês são agora um dos exemplos a serem seguidos no combate a incêndios. Um grande abraço. Um forte abraço. Muito obrigado, Albert. Outro abraço para você. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Quando minha mãe morreu, herdei as dívidas dela e fiquei sozinha. Depois veio a Covid. Fiquei meses sem receber um centavo. Precisei de ajuda psicológica. Se você está em situação de insolvência, entre em contato conosco e vamos te dizer se você cumpre os requisitos da Lei da Segunda Oportunidade. Sindeuda Group, sua segunda oportunidade. Bem-vindos ao mundo. Vichy Catalan, onde o autêntico e o saudável andam de mãos dadas. Aqui sabemos como aproveitar e também como cuidar de nós mesmos. Um lugar para tornar cada momento único e saboreá-lo intensamente. Esperamos você na Casa da Água com Gás Vichy Catalan. Senhores, agora volto aos incêndios, à política, e há casos brutais, importantíssimos, que acabam de ser abertos em alguns tribunais e que podem mudar o curso do futuro neste país, para melhor. Mas antes, o caso de Yolanda Dias, presidente da Organização Internacional do Trabalho. É difícil de acreditar, eu sei, mas descobrimos com a ajuda de colegas o quanto isso nos custou. Quanto custou? Toda vez que alguém deste governo ocupa um cargo internacional não é por mérito, isso é evidente. Bom, é só ouvi-la. Méritos, não méritos. Benefícios, desculpa, não negócios, nas redes sociais a cada clique que nossos filhos e filhas ou nós mesmas fazemos, não é? Mas o ponto-chave desse confronto é que só se pode escolher entre dois. Minha equipe, que é uma equipe de zetas, ontem nesse debate que nos tomou tempo, veja só se não é um debate, como dizíamos antes, o financiamento, portanto muito interessante. Minhas zetas me diziam, é impressionante porque só estamos falando de homens. Veja como o paradigma mudou. E minhas jovens, vamos... Que ainda vão tomar o lugar dela. Olhem, colocar Yolanda Dias na OIT nos custou. Que em 2018 e 2019, quando Sanches chegou à Moncloa, o governo deu a essa organização 9 milhões de euros. Nos 2 anos seguintes, mais 9 milhões. Em 22 e 23, mais 8 milhões. Depois 9. Este ano já somamos 7 milhões. 200 mil. Mas no total, financiando projetos da Organização Internacional do Trabalho, colocar Yolanda Dias lá nos custou 87.687.600 euros de dinheiro público.
Quando vocês pagarem impostos, pensem que estão pagando o próximo salário de Yolanda Dias. É duro, mas é real. Luiz Maria Pardovi, bem-vindo. Como você está, amigo? Te ouvindo, fico impressionado, pois não tenho outra forma de te dizer isso. Essa história da Yolanda Dias. Porque eu ainda, não consigo entender como essa pessoa, bom, na verdade, até entendo, pode vir a presidir a Organização Internacional do Trabalho. Vocês já sabem que é uma das organizações periféricas das Nações Unidas, essas organizações supranacionais das quais não podemos falar muito, sob pena de censura, e acontece que vão ter uma presidente que quer abolir o trabalho. É tudo maravilhoso. Ela quer abolir a propriedade, quer abolir a felicidade do ser humano. Sim, mas ela tem uma equipe de Zetas, você não tem uma equipe... Mas o Zeta não é a Polícia Nacional? Não sei. Você já conhece o Chapardo, ele é taxista, guarda civil, presidente da Justiça Europa e uma das acusações populares mais atuantes deste país. E vocês conseguiram algo incrível que agora vamos contar. Antes, deixa eu cumprimentar o Juanjo Mateus, o autor de Uco, A História Desconhecida, o policial judicial. Como você está, amigo? Pois bem, ouvindo aqui essa forma de fazer negócio tão benevolente com os espanhóis usando nossos impostos. Vamos ver. Você é a pessoa que mais deve trabalhar neste país. Um policial judicial com esse governo, você está o dia inteiro na rua, não é? Bom, eu já estou na segunda linha e prefiro apoiar vocês porque seria terrível, sem dúvida, e muito decepcionante com tudo o que está acontecendo. Sim, seria um pouco lamentável. Bom, ainda bem que existem pessoas como Luiz Maria Pardo que arriscam muito. E pela primeira vez, senhores, o Supremo Tribunal instaura um procedimento sobre a lei dos netos. Aceitou o pedido da Justiça Europa e marcou para 7 de setembro uma audiência oral para medidas cautelares. Me conte, Luiz Maria, porque isso é muito importante. Vocês viram? Vocês pediram a suspensão cautelar, ou seja, a lei dos netos poderia ser suspensa em setembro. Claro, nós fomos os primeiros a apresentar a denúncia perante a Junta Eleitoral Central porque considerávamos que a instrução, a disposição adicional 8ª da Lei dos Netos, aquela instrução famosa de que se falou sobre a irmã do Sr. Poente, permitia isso através de uma série de disposições que as pessoas que estavam no exterior e que pudessem de alguma forma comprovar, até mesmo com um documento de um partido político, esse vínculo com a Espanha, que pudessem ser registrados como espanhóis, que tivessem a nacionalidade e que tivessem o direito ao voto através do Censo Espanhol de Residentes Ausentes no Exterior, o CERA. Claro, a Lei Orgânica do Regime Eleitoral estabelece que o censo eleitoral precisa ser transparente, precisa ser público. Além disso, há controlos historicamente rigorosos sobre certas proporções que devem ser seguidas nas províncias e que, quando são alteradas porque são ultrapassadas ou diminuídas, é preciso investigar os fatos que estão acontecendo nessa determinada província, justamente porque quando chega o processo eleitoral não há tempo para fazer isso. Claro, o que acontece? Acontece que a Junta Eleitoral Central, surpreendentemente, e digo surpreendentemente porque até 4 membros, decidem apresentar um voto em separado. Com relação ao nosso pedido, ou seja, favorável ao nosso pedido, de que é preciso investigar o que está acontecendo justamente por causa dessa disposição adicional, dessa instrução e porque estão sendo habilitados a determinadas pessoas, acreditamos que centenas de milhares possam votar através do voto CERA nas próximas eleições gerais. Como a Junta Eleitoral negou o nosso pedido por esses, digamos, 5 votos a favor e 4 contra, apresentamos um recurso contencioso administrativo ao Supremo Tribunal e um pedido de medidas cautelares. Também fomos os primeiros e também temos sido os primeiros e seremos os primeiros a defendê-lo. Às 10 da manhã, em 7 de setembro de 2026, essa suspensão relativa a essa disposição da instrução de todas as pessoas que se encontram no exterior e que podem ser habilitadas para votar nas próximas eleições gerais. A pergunta é, e as dezenas de milhares, não sei se centenas de milhares, talvez sim, de passaportes que já foram emitidos, ficam com eles ou seriam retirados? Se finalmente o Supremo Tribunal considerar que isso não era legal? É que agora mesmo não existe um controle efetivo, não temos um controle efetivo e, Albert, é que não sabemos o que está acontecendo. Ou seja, no censo eleitoral, através de uma ordem,
pode-se, através do cônsul, determinar a província na qual essas pessoas poderiam ser registradas. Sim, sim. Então nós, os partidos políticos, o Partido Político de Justiça da Europa, não sabe, não tem conhecimento do que está acontecendo, mas nem nós, nem ninguém. Não sabemos até que ponto isso chegou e se houve províncias onde o aumento foi, sei lá, de 5, 6, 7, 10, 20%. O que reivindicamos, Albert, é algo simples. Transparência, como sempre fizemos no seu canal. Ou seja, a lei orgânica do regime eleitoral é evidentemente pública. O espírito dela, o espírito da norma é a publicidade, a transparência. Que seja, que os cidadãos vejam algo transparente. E o que estamos vendo aqui, Albert, é justamente o contrário. Portanto, você me pergunta sobre o alcance, sobre os efeitos, e eu te digo que até agora isso é desconhecido diante da magnitude em que podemos nos encontrar. É desconhecido porque não se tem conhecimento do que aconteceu. E te digo mais. Desde o mesmo momento em que o governo saiu em massa para nos chamar, acho que foi esse o termo, de terraplanistas eleitorais ou negacionistas eleitorais, acertamos em cheio, Albert, acertamos em cheio. Obrigado. Sem dúvida, sem dúvida. Juan José, Juanjo, como é? Que pouco vale um passaporte espanhol? Você se lembra como policial judicial, quando conseguir o passaporte, a nacionalidade? Olha, ainda é difícil para ele. Tem gente que está aqui há 30 anos e não conseguiu, e agora damos de presente para pessoas que nunca vão pisar na Espanha. Você entende isso? Não, é incompreensível. Aqui aconteceram coisas, mas na maioria dos países da Europa, não é? Conseguir um passaporte, uma nacionalidade, eu moro aqui na fronteira e é complicadíssimo, logicamente. E além disso, tudo o que este governo está fazendo, e nós nos concentramos na questão de tentar, de alguma forma, continuar lá no poder, porque isso, o pano de fundo de tudo isso é isso, né? Lembrar que aqui, na época, se tratou da questão do êxodo basco, né? Que tanto afetou alguns de nós, logicamente tentar, de alguma forma, mostrar que todo esse êxodo basco é desconhecido e incalculável, assim como as vítimas do terrorismo, sem contar os assassinados ou mutilados, né? Justamente para poder recuperar determinados votos que foram perdidos, porque logicamente aqui foi feita uma depuração brutal à base de bombas e tiros na nuca, e ninguém levou isso em consideração, levou em consideração. Quer dizer, o que estamos vendo, o que está movendo Luís Maria é importantíssimo, porque é incalculável, não se sabe o alcance que isso pode ter, que pode até ser prejudicial para o governo, como já foi dito na época. Mas você imagina se os 200 e poucos, 300 mil bascos que tiveram que fugir porque estavam sendo mortos tivessem direito a voto? É isso que uma lei de memória democrática deveria fazer. Olha, isso mudaria completamente o jogo no País Basco, onde quer que estejam, mas que tivessem direito a voto. Isso também não é tão ilegal, cara, daria para fazer. Não, mas veja, eu não vou entrar no jogo deles, não vou comprar o discurso deles, é que eu não vou aceitar isso, porque o que eles querem é nos levar para lá. Mas damos um passo além e dizemos, vamos ver, a primeira coisa que tem que fazer é suspender os registros, e a segunda é investigar todos os que já foram feitos. Claro, por isso entramos com a cautelar, pois dizemos ao Tribunal Supremo que não sabemos o que ocorreu nos consulados, Albert. Muito grave, isso é muito grave. Então, o que a gente diz, o que pedíamos à junta é, emita uma instrução, porque você pode emitir uma instrução, porque a lei de Nieto já produziu efeitos eleitorais. Então, ao gerar efeitos eleitorais, o árbitro não é o governo, mas sim a Junta Eleitoral Central, que não pode abdicar de suas funções, pois são reconhecidas. Vamos investigar o que aconteceu, ver se houve irregularidades, encontrar as falhas que ocorreram. Mas, claro, o que eles querem é isso, nos acusar de que estamos promovendo, de que não sei o quê, que não sei quanto, quando Pedro Sánchez já anunciou, vocês viram há poucas horas, que a legislatura vai terminar. Disso eu não tinha nenhuma dúvida. Vamos ver até quando depois da legislatura, porque talvez a gente vá além, e ele diz que se reconheçam os resultados eleitorais. Presidentes, é claro que se deve reconhecer os resultados quando o processo eleitoral é transparente. Pronto, precisa estar justificado. Obrigado. Está preparando o terreno para depois acabar cometendo supostamente fraude. E, aliás, ele odeia vocês, as acusações particulares. Ontem, de novo, ele foi atrás de vocês. Ouça-o.
As acusações populares não estão impulsionando uma causa política. Acredito que isso não seja opinião, e sim fato. Sim. É uma opinião. Isso é um fato. Não, é uma opinião. Podem gostar ou não, mas é assim. Portanto, é evidente, fica claro que há uma intencionalidade por parte dessas acusações populares e, claro, também por parte de partidos políticos. Entre Vox, o Partido Popular, que se apresentam como acusações populares e que as únicas propostas que fazem, que se conhecem durante esses anos, são aumentar penas de prisão. Essas são as propostas que eles estão fazendo. Esse é o tipo de oposição que temos. Eu, com certeza, não me junto a isso. O que você diria para ele? Como ele vai se juntar a isso? O que diremos a Pedro Sánchez, que seu irmão foi condenado? A justiça o condenou, ou seja, seu irmão foi condenado pelo que ocorre frequentemente na Espanha, por isso defendemos a necessidade de um reinício moral, pelo favorecimento, pelo tráfico de influências, pela colocação dos colegas, dos amigos, dos irmãos, das prostitutas. Então a Espanha não pode mais permitir tudo o que está acontecendo. O presidente pode dizer o que quiser, mas sabe que no fundo nós estamos certos. Por isso, Albert, ele quer nos tirar do caminho. Por isso quer eliminar a figura da ação popular. Onde, aliás, há poucos dias, não é? Acho que foi há uma semana ou 10 dias, o próprio magistrado do Tribunal Supremo, Marchena, chegou a reconhecer a função constitucional que exercemos em defesa da ação popular, da ação da justiça, da ação da sociedade civil, que despertou para combater a corrupção política e nos tirar a possibilidade de atuar como acusação popular? Defendeu Begonha Gomes e seu irmão, como nunca tinha feito antes, de uma forma muito particular, um avanço. Begonha Gomes é minha esposa e David Sánchez é meu irmão. Mas são Begonha Gomes e David Sánchez. Não é só meu irmão, é fundamentalmente David Sánchez. E, portanto, ele, em um sistema garantista como o nosso, tem todo o direito de recorrer dessa sentença. E com Begonha Gomes acontece o mesmo. Begonha Gomes e eu nos conhecemos quando tínhamos 30 anos. Ela deixou a empresa dela e ela fez isso para evitar qualquer... Por quê? Não quero continuar ouvindo ele. Deus, isso me deixa de mau humor. Tudo o que ele diz é mentira. Vamos partir desse princípio. Tudo o que ele diz é mentira. Begonha Gomes não era uma grande profissional que colaborava com a Complutense. Ela era a filha que levava as toalhas na sauna e nos prostíbulos da família. E, a partir daí, deixou a empresa Inmark, da qual ainda era acionista, e assinou 5 contratos com o governo Sánchez para levar 300 e poucos mil euros. Ela ficou com uma parte desse percentual. Só isso já era motivo para ela renunciar. E depois, claro que ela deixou a empresa para começar a ligar para o Google, para a Telefónica, para que viessem à Moncloa tomar um café e fechar negócios dela. É tão escandaloso, ela acha que somos idiotas. Juanjo, você é da polícia judiciária. Quando ela faz isso, ainda tem alguém que pode acreditar nela? Bom, é evidente que alguém acredita nela e é evidente que tem que ser dito assim. O nível de cultura que temos neste país de determinadas pessoas, basta analisar tudo o que este governo está fazendo. Falando de ética, como você disse, ele já deveria ter renunciado antes de analisar a carreira da esposa ou do irmão, como foi mencionado nos idiomas. Ele pode ser acusado do que quiserem, mas é evidente que ele não estava no seu posto de trabalho durante todo o tempo que deveria ter estado, não é? Se alguém fizer isso, não há justificativa. E quanto à esposa dele, se qualquer um de nós quiser fazer um mestrado, logicamente vão nos pedir determinados requisitos para poder ingressar nele. Mas aqui era um negócio com a universidade. Já vimos como tiraram um governo anterior por questões parecidas, não é? E acontece que assim que chegam ao governo já se envolvem em questões desse tipo. Essa senhora teria chegado a algum lugar se o marido dela não fosse presidente? Quantas esposas de presidentes já não causaram polêmica? Quantas mulheres já deram o que falar? Sim, bom, na época do Aznar, a esposa dele, era advogada, entrou na política, aconteceu o que aconteceu, e no final, mas o que temos que focar é no que está acontecendo agora, com certeza. As acusações particulares, logicamente, ganharam uma força que todos nós, espanhóis, precisávamos, porque, lembrem-se, há muitos anos, quando a UCO tentava investigar certas questões e os juízes barravam, porque era isso.
por falta de tempo, não puderam apresentar certas evidências que as acusações particulares apresentam. Mas vamos lembrar, Juanjo, que neste livro da UCO você explica coisas. Por exemplo, o mesmo ou algo muito parecido ao que Sanches diz sobre as acusações populares, o governo de Rajoy dizia quando o Manos Límpias ia atrás de Urdangarim e da infanta Cristina. Exatamente. E isso era o PP. E ali também incomodava. E nós, jornalistas independentes, eu naquela época estava na Antena 3, dizíamos: ainda bem que existe o Manos Límpias, se o Ministério Público não vai fazer seu trabalho, que o Manos Límpias faça. Já se passaram 15 anos e continuamos na mesma, Pardos. Se não fosse por vocês, o Ministério Público não faria. Bom, eu acho que, em relação ao caso de David Sanches, além disso, o Tribunal de Contas, vocês sabem que nós apresentamos uma denúncia e ele deu o primeiro passo de admitir o processo, enviando para a sessão de julgamento para que devolva o dinheiro, Albert. Muitos informantes que me conhecem e com quem falo com frequência, às vezes me param na rua dizendo que me seguem por causa do Albert e perguntam como esse pessoal não devolve o dinheiro. Apresentamos a primeira denúncia, já enviada pelo Tribunal de Contas à sessão de julgamento, para que devolvam provisoriamente os 420 mil euros que calculamos que precisam ser devolvidos, pois foram condenados. Em seguida, é a sociedade civil, Albert. Jornalistas investigativos e tribunais, canais de informação como este, a Unidade Central Operativa, acusações populares, o juiz Peinado, a juíza Biedma, alguns promotores, em geral, alguns homens de bem, que disseram que já estão cansados, que já chega e que a Espanha não merece continuar por um caminho que nos leva a um precipício. Portanto, a figura da acusação popular, que você bem disse, que o Partido Popular tentou acabar com ela, mas não foi só com Rajoy. Gallardón foi o primeiro que veio com uma reforma como a de Bolanhos para passar a investigação aos promotores e depois tirar a possibilidade das acusações populares. É escancarar as portas para a corrupção das cúpulas dos partidos políticos. O bastião que temos aqui agora mesmo com a Promotoria Anticorrupção, a UCO, as acusações populares, é o que limita a corrupção do regime de 78. Se não, Albert, estamos perdidos. Porque isso seria, olha, o Velho Oeste. Ou seja, imagina só. Vamos lá. Vamos ouvir o Nadi, quem puder. Sim. Sim, vamos ouvir, porque ficou viral depois das besteiras que Sanches disse sobre o grande papel dessa grande mulher de negócios, Begônia Gomes, ano de 2024. Soluções para esses desafios sobre os quais querem agir. Hoje queremos conversar sobre isso. Ai, desculpa. Conversar sobre como eles, como protagonistas, querem prevalecer, agir sobre esse coletivo e buscar essa colaboração. Um dado sobre os jovens em que os poucos que estavam presentes foram embora em 5 minutos. E tem algo mais que, se eu fosse policial judicial, eu ficaria muito irritado, eu ficaria muito bravo. Eu passo meses, às vezes anos, fazendo uma investigação por ordem de um juiz. Com o quanto custa levar um político a julgamento, com o quanto custa conseguir que um político, seja de qual partido for, seja julgado. E digo, com o meu trabalho de polícia judiciária, que ele seja condenado. Bom, aí vem o governo e concede o indulto. Isso é brutal. Você se lembra do que Sanches dizia sobre os indultos, Juanjo? Escuta. Que sentido faz um político conceder indulto a outro? Nenhum, absolutamente nenhum. E eu sinto vergonha disso. O que eu digo é que precisamos acabar com os indultos políticos. Senhores, o governo ontem deu uma coletiva de imprensa e, ao terminar a coletiva, soltou uma nota para que assim não perguntassem ao Sanches, que já está na praia, dizendo que tinha concedido indulto a 3. Os 3 políticos. 1 do partido de Puigdemont e 2 do PSOE. Vou fazer um resumo rápido para vocês. Laura Borràs, presidenta do Parlamento da Catalunha, condenada a 4 anos e meio de prisão. Ela dividiu 18 contratos e os entregou a um amigo, Isaías Herrero, que era dependente químico, narcotraficante e, além disso, falsificava notas de 50 euros. Há um momento da conversa entre Laura Borràs e o traficante ou pequeno traficante, havia heroína, cannabis, êxtase, vocês decidem, em que Laura Borràs explica a ele como deve fazer a divisão do contrato.
Isto é uma reconstituição extraída do processo. Como é preciso fazer 3 orçamentos para cada uma das pessoas ou empresas diferentes, eu tinha pensado que poderíamos fazer com que você participasse dos 4 e que só ganhasse um, o mais econômico da série. Se você faz os 4 orçamentos de vocês, eu faço os outros. Tudo bem para você? Tenho que emitir notas fiscais por todo lado para cobrir todos os projetos e, na verdade, acho estranho e complicado ter que fazer esse esquema. Eu já sei como é, mas se coloque no meu lugar. Ter que envolver várias pessoas para que façam notas fiscais de 3.000 para mim. Seria bom se você pudesse me confirmar se não tem outra maneira de fazer isso. Fazer, digamos, de uma forma mais elegante. O orçamento deve ficar como se vocês fossem profissionais independentes pelos valores totais que não podem ser ultrapassados. Como você já sabe, 18.000 euros mais impostos. Se eles perceberem que o que foi feito é dividir uma tarefa completa em diferentes pacotes, é aí que acham que há uma infração. A questão é fracionar. Laura Borràs dando lições de desvio de fundos públicos. Bom, ela acabou de ser indultada, Juanjo, e desperdiçou 335.700 euros de dinheiro público. O que você acha disso? Como tudo o que temos visto nos últimos anos. Lembre-se do caso R. Bem, propõe-se o indulto, a anistia. Se não der certo, não tem problema. Para isso existe o Tribunal Constitucional. As penas permanecem. No final, essas coisas, como espanhóis, não só como policial oficial, guarda civil, policiais, é um verdadeiro descontrole, é uma máfia organizada. É uma máfia organizada. E isso nos afeta profundamente, porque, bem... A mensagem é, se acontecer com você, Pardo, ou com você, Juanjo, ou comigo, nós vamos passar 4 anos na cadeia. Se acontecer com um político do qual depende que Sánchez continue na Moncloa, fica tranquilo, não é? É isso. Para a rua, segundo caso com indulto. E aqui vocês vão se surpreender, porque até o Woody Allen pediu o perdão dele. E até Joan Manel Serra. Sim, por quê? Porque era amigo. Esse homem era Natálio Grueso, diretor da Fundação Niemeyer do PSOE nas Astúrias. Condenado a 8 anos de prisão, pegava dinheiro da fundação, milhares, dezenas de milhares de euros, e gastava em hotéis para a mãe, hotéis para a avó e para a ex-mulher. E dizia que eram viagens de trabalho. Fugiu para Portugal quando soube que iam pegá-lo, mas foi preso. O indulto foi pedido, como eu disse, por todo mundo, porque ele tinha trabalhado até com Brad Pitt, levando-o para festivais. Dizem que ele está com problemas de saúde. É preciso ter essa condescendência, Pardo? Porque ele tem problemas de saúde e que Serrat, Woody Allen, Aitana, Sánchez e Guijon assinem para que ele seja perdoado. Bem, isso é a perversão absoluta do regime em que vivemos, não é? Eu sempre fui e disse que sou contra tanto as anistias quanto os indultos e que, em todo caso, deveria ser o Poder Judiciário quem articulasse algum tipo de medida através, pois é, dos atenuantes, das eximentes ou das resoluções que pudessem ser revisadas pelos órgãos superiores. Mas em nenhum caso, o poder da graça divina, o poder da graça do Poder Executivo, para dizer ao Poder Judiciário que determinadas resoluções judiciais precisam, sei lá, um ajuste por parte do Presidente do Governo, do Conselho de Ministros, que além disso já prevê um futuro de indultos. Com certeza, com tudo o que está acontecendo por causa da corrupção, não nos surpreendamos se virmos um próximo indulto do Procurador-Geral do Governo Álvaro Garcia Ortiz ou de quem foi secretário de organização do Partido Socialista. Porque, claro, nesse sistema o Poder Executivo é tudo. É tudo. O Presidente do Governo é tudo. Ou seja, o Presidente do Governo na Espanha é absolutamente tudo. O Poder Executivo coloniza as demais instituições, ou seja, os outros poderes do Estado, influenciando tanto o Legislativo quanto, em parte, o Judiciário. Aí vocês veem que o promotor da queixa de Peinado arquiva as queixas. Nós também estivemos envolvidos ali em uma comunicação que fizemos ao Conselho e ao Conselho Político das cúpulas dos partidos políticos. Ele diz que foi enviado pelo Tribunal Superior de Justiça porque considera, embora haja votos contrários, 4-3 pelo voto de qualidade da Presidenta. O Tribunal Superior de Justiça é que deveria ter dito isso a Juan Peinado, mas não disse. A Audiência Provincial de Madrid, no recurso que foi resolvido, que pode haver 2 infrações leves,
Eles têm que ir atrás dele de qualquer jeito. Têm que ir atrás dele antes que se aposentem em setembro. O terceiro indultado é Juan Fernandes, ex-prefeito do PSOE em Linares. Ele se deu porque quis um extra de 1.700 euros da prefeitura, além do seu salário oficial. E manteve isso por 3 anos. No total, 125 mil euros recebidos ilegalmente. Ele foi condenado a 3 anos de prisão e também foi indultado. É preciso dizer que pelo menos esse devolveu o dinheiro. Mas, enfim, no fundo é o que você dizia. É uma lição de indignidade que mostra que aqui existem 2 tipos de espanhóis. Os que pagam e os que são indultados. Os que acabam na prisão e os que nunca vão pisar nela. Os que roubam e os que ficamos sufocados por impostos e por fiscalizações do fisco e não conseguimos chegar ao fim do mês. O que eu vou te contar, Juanjo ou Pardo? Essa é a vida da maioria das pessoas que nos ouvem. Não aguentam mais, estão no limite. Você percebe, olha, fizeram uma fiscalização do fisco comigo. O processo ainda não foi finalizado, mas eles te obrigam a pagar aquele valor, 3 mil euros. Depois você recorre, ganha, não é? No meu caso, eu ganhei e me devolveram 1.800 euros de juros de mora. Sim, juros de mora que o fisco não paga, mas sim todos os espanhóis. No fim, era algo justificado pela minha atuação em toda a Espanha. É uma vergonha. E é assim mesmo. É outro tipo de, para mim, outra máfia. O fisco, outra máfia. O governo, nesse caso, concedendo indultos. O que acontece é que tudo isso que você divulga tão bem, né? Os espanhóis não conhecem isso. Quando mandarmos o link do programa, muitos vão se surpreender. Minha mãe vai dizer que não sabia de nada e eu vou responder. Agora você vai saber porque fui eu que contei. É para isso que estamos aqui. É para isso que estamos aqui. Esse é o propósito, para falar sobre isso. Sim, mas o que você diz é verdade. Isso acontece muito comigo. Tem muitos ouvintes que discutem amigavelmente com pessoas da família e dizem, não, cara, não, isso é mentira. Até que você prova que é verdade. Vou te contar algo. É a primeira vez que falo, mas não direi nomes. Junto com meu colega Rubem, colega advogado, estamos conduzindo um processo que, quando vier à tona, ou seja, é daquelas coisas que você pensa, como pode acontecer na Espanha, um garoto que tem um processo tributário aberto contra ele, sendo menor de idade. Ao ver que ainda essa pessoa precisa sair do país com a família, ou seja, como se tivesse sido preso, porque a agência tributária, o que ela faz é causar uma morte civil em vida. Então aqui todos os limites foram ultrapassados, tudo. Um garoto menor de idade a quem é atribuída uma dívida tributária de dezenas de milhares de euros que arruína a sua vida, porque arruína a sua vida na Espanha e eles têm que deixar o território nacional. Então, e vou parar por aqui porque quando trouxermos o caso à tona, ou seja, é a prostituição do ordenamento jurídico por interesses espúrios ao ver isso. Então, quando esses casos chegam até mim, eu olho e digo, quer dizer, como é que chegamos a esse ponto? Como é que conseguimos, como nação, chegar a esse ponto que nenhum funcionário diga, mas isso é nulo, não podemos fazer isso, mas não. Chegamos a esse ponto, senhores. E o último conselho de ministros antes de sair de férias, Cambronero me contou e eu li no The Objective, que ele deu 25 milhões para a Tunísia construir uma estação de tratamento de água, 19 milhões para reformar sedes da rádio e televisão RTVE. Só em Madrid, ele perdoou 73 milhões em dívidas do Sri Lanka e, claro, deu ajuda à Venezuela pelo terremoto. Bom, o menor valor de todos que eu falei, 3 milhões, mas já é alguma coisa. Pelo menos deram alguma coisa. Sobre Sanches, tem gente que quer falar. Maruti, Pepe, Marina e Conchita. Mas o que se pode esperar desse personagem se a Espanha está pegando fogo por todos os lados? Já sabemos por que está pegando fogo. E ele vai fazer um vídeo sobre música e os discos de que ele gosta e tudo isso. Então, estou ouvindo as palavras do Pedrito, do senhor Pedrito Sanches, certo? Elogiando a esposa dele. Claro, são pessoas que trabalharam muito. Claro, esse homem que nem sabia onde trabalhava, ficou evidente o seu estado mental, psicológico, como quisermos chamar.
Claro, né? Essa mulher que trabalhou tanto, que trabalhava como relações públicas em saunas e em casas de prostituição. Como ela enviou uma mensagem para as pessoas e especialmente para o júri de Begonha, tentando tocar na parte sensível que nós, espanhóis, temos. E além disso, acho que muitos do júri serão do PP. E percebi que ela está enviando uma mensagem de por favor, sejam benevolentes. Temos que ser mais pessoas, porque claro, uma coisa é roubar, certo? Bom, vai lá, rouba o que quiser, mas rouba e seja uma boa pessoa, entre aspas. Por exemplo, destina uma quantia de dinheiro para resolver os incêndios no inverno, contrata a empresa e recebe a propina correspondente. Além de você ter roubado e estar indo muito bem, também é bom para os espanhóis, porque olha, resolvemos o problema, mas claro, parece que ser uma boa pessoa... Conchita, não vamos assumir a corrupção como algo benevolente, certo? Eu vivi na Catalunha boa parte da minha vida e lá se sabia que Pujol levava coisas, porcentagens e fazia maracutaias e diziam, bom, mas ele é dos nossos, né? Isso você já deve ter ouvido, Juanjo. Tem gente que perdoa a corrupção porque é dos seus, né? Sim, lembra, o governo do PP tinha o país lá em cima, mas olha, também tinha corrupção também, e isso era visível. Sim, é verdade que estávamos em outro nível, né? É que agora mesmo, como diz Sanches, a economia espanhola não é sustentada pelo governo. A economia espanhola é sustentada em grande parte pelo dinheiro público e por muitos empresários que estão dedicando toda a sua vida à hotelaria e a outras áreas. É verdade que não se deve aceitar a corrupção, como ela fala, mas no fim ela diz que se for roubar, que pelo menos faça algo bom. Isso é, não sei. Não sei quem vai nos tirar disso. Tá, escuta, Poncho, ele está no Reino Unido e você falava da indústria da Espanha. Você também, pardo que já morou em vários países, pode me responder, escuta. Por que a industrialização da Espanha desapareceu a partir da União Europeia? E estou falando das grandes construtoras no País Basco, dessas grandes empresas que sustentavam a Espanha em outras décadas, não é? E simplesmente deixaram a Espanha como um lugar de terrorismo. Não estou dizendo que seja ruim, mas onde está a indústria? Onde está? E ele não está errado. Nos últimos 40 anos, a Espanha se tornou isso. Restaurantes, hotéis e praias. E a indústria europeia se encarregou de ir desmantelando-a. Agora querem colocar isso sim, painéis fotovoltaicos por toda parte. Pardo. Sim, o compadre. Bem, essa é a realidade, não é? Nós somos uma economia dependente do setor do turismo, com tudo o que isso implica, dos combustíveis que precisamos, já que somos, de certa forma, obrigados a importá-los. E isso, então, sempre nos causa um déficit, um desemprego sazonal muito profundo, que faz com que a Espanha sempre tenha enormes dificuldades econômicas. A questão é que, infelizmente, essa indústria, Albert, não vai voltar. É uma indústria muito complicada e que não vai voltar. E provavelmente precisaríamos de um plano para repensar nossa situação econômica atual, que depende exclusivamente do turismo. E com autônomos, pequenas e médias empresas, que enfrentam todo tipo de obstáculos para poder abrir empresas, para poder crescer ou até mesmo para conseguir manter seus negócios. Eu convido as pessoas a saírem às ruas e procurarem um sapateiro, procurarem certos negócios que existiam antes e que agora não existem mais. Pequenas e médias empresas que desaparecem em favor dos grandes monopólios existentes e que fazem com que sejamos uma economia totalmente dependente. Ou seja, El Confidencial está totalmente certo. Sim, sim. Aliás, Begonha Gomes, você sabe que ela trocou de advogado, né? Ela não te ligou aqui, né? Ela não te ligou? Não. Ela não ligou, mas veio um advogado criminalista jovem e especialista. De Jaime Campaner, de Maiorca. Jaime Campaner, falaram bem dele para mim. Olha, melhor do que o que ela tinha, que é Antônio Camacho. Eu sempre achei que impuseram esse advogado a ela para que acabasse na prisão. Era, com todo respeito, um desastre esse advogado. Ele já havia ocupado alto cargo no Ministério do Interior. Acho que ele foi secretário de Estado de Segurança do Antônio Camacho. Eu não vou falar profissionalmente de nenhum colega.
O que eu sei é que a estratégia jurídica que vai ser adotada a partir de agora não vai ser essa exposição pública. Daqui não há nada, a não ser provavelmente fazer uma defesa penal e económica estrita dos fatos. Penal e económica dos fatos. Que é onde eu acho que se pode ganhar os processos judiciais. Porque se a gente entrar no holofote público, aí não se ganha. Onde se ganha é nos tribunais. E neste caso, diante de um tribunal do júri, é fazendo uma exposição correta dos fatos, dos indícios e dos elementos de julgamento para poder condenar ou não. E mais ao Alberto, e mais ainda em um tribunal do júri. No tribunal do júri, tudo depende da oralidade. Não é um tribunal ou um tribunal provincial onde você tem 3 juízes, e são 3 juízes que, na pior das hipóteses, por assim dizer, têm mais de 10 anos proferindo sentenças. Mas sim, diante de um tribunal do júri, onde a sua exposição pública pode fazer com que você ganhe um processo. É assim. E um abraço para Ceuta. Imagine como policial o que acontece, o que passa pela sua cabeça. Quando você vê que em uma semana mais de 1.500 imigrantes estão chegando, imagens colapsam Ceuta. O CETI está com o dobro da sua capacidade porque o Supremo mudou uma lei. Diz que se alguém entrar nadando em Ceuta ou Melilla, ao entrar pelo mar não pode ser expulso imediatamente, portanto você tem que ficar com essa pessoa. E claro, isso é um efeito de chamada como os que o Sanchez fazia, não é? E agora estão se jogando no mar, o que é um risco, porque já temos 27 afogados só neste ano. Ou seja, a cada 10 dias um garoto se afoga porque foi enganado e disseram para ele que pode entrar nadando e o quebra-mar parece muito pequeno, mas eles passam várias horas nadando por causa das correntes. É preciso falar sobre isso. Ou seja, o Tribunal Supremo diz que não se pode devolver essas pessoas que entraram ilegalmente na Espanha. Não se pode fazer devolução imediata. Que pena, o Tribunal Supremo. Que pena. Escutem uma cena que me pareceu, vamos desacelerar porque é muito breve, foi captada ontem ou anteontem em Ceuta. Vê-se um rapaz com roupa de neoprene descalço passando na frente de uma van da Polícia Nacional e, claro, você não pode dizer nada para ele. Que difícil, Juanjo Mateus. Eles têm um problema sério lá, porque, além disso, esse tipo de modificação, observe que a Polícia Nacional, neste caso a Guarda Civil, devido à jurisdição, reage. Ou seja, eles estão assim há muito tempo, mas, claro, agora, né, como você resolve isso? Se não tem recursos, se o serviço marítimo está totalmente dizimado, se vão ter que ir com a ampliação do serviço para 24 horas. Muitos de nós lutamos por isso de fora, acima de tudo, mas enfim, é um sentimento e principalmente o que deve prevalecer são as vidas humanas, mas não. Ou seja, esse problema vai se agravando, vai ficando cada vez maior e depois os efeitos de atração, quantos efeitos de atração nós sofremos desde que Zapatero chegou, que alguns de nós vimos, foi terrível. Tudo o que foi concedido para... Ou seja, só de chegar aqui já se tem direito à Seguridade Social. E não é só isso. Lembrem-se do que ocorria com britânicos que vinham operar o quadril aqui, por exemplo. São efeitos de atração que, no final das contas, olha, já temos muitos problemas, ainda acrescentamos mais, e por cima, tudo recai sobre a nossa Seguridade Social, sobre as nossas instituições. É terrível, bom, meus colegas estão desolados. Cara, eu já sei, falo com eles e estão muito mal, mas que contrassenso. Quer dizer, Mohamed VI vai sediar a Copa do Mundo de 2030, mas seu povo se afoga fugindo do seu país. Mohamed VI acabou de inaugurar, ou vai inaugurar agora, uma rodovia estrada de 1.000 quilômetros pela costa do Saara. Ele deu o nome de Donald Trump para puxar o saco dele e para que continue pagando suas festas. Ou seja, temos a monarquia mais rica possivelmente da África, com certeza, talvez uma das mais ricas do mundo, mas estamos pagando a ele, ajudando, dando dinheiro o tempo todo, pagamos estações de tratamento em Casablanca, trens, o que for preciso, isso é o Pegasus, né? Pardo que se esconde atrás do telefone do presidente do governo. Algum dia vamos saber. Não. Não, cara, não fala isso em voz alta. Juanjo. Perde-se toda a esperança, mas tem algo aí. Você também não acha, Juanjo?
Não sei, alguém com acesso a isso tem que ter muitos interesses para mostrar tudo isso, e isso já devia ter acontecido. Não sei, alguém com acesso a isso tem que ter muitos interesses para mostrar tudo isso, e isso já devia ter acontecido. Se Trump tivesse o Marrocos como o México, já teria declarado um narcoestado. Ninguém duvide disso, mas está aí e a gente aceita. Marrocos, ou seja, a Europa financia Marrocos, a Espanha financia Marrocos, e Marrocos tem a Espanha na mão, seja como for, com o narcotráfico. Já não é só o haxixe, essa resina. Ontem mesmo os colegas me mandaram notícias de como os franceses, com 6 tiros, apreenderam mais de 2.000 quilos de resina de haxixe. Na Espanha, o único país de fronteira que combate na linha de frente contra o narcotráfico. Não temos esse tipo de legislação e não vão fazer porque Marrocos está por trás. Senão já teríamos todos, Portugal, Itália, França, Grécia, todos podem fazer uso disso. Mas o problema é nosso, porque aqui é a fronteira selvagem, ou seja, é terrível. Nós somos a fronteira selvagem. A expressão é muito boa e continuam me enviando, porque isso ainda não acabou. E imagens de incêndios. Vejam o que aconteceu em El Tiemblo. Quem me mandou foi Miguel Ángel. Vídeos fortíssimos nos quais, reparem, eles fazem o aceiro, o que está certo, mas deixam os troncos do aceiro ali, então a gente não sabe se é um aceiro ou uma fogueira. Ouçam uma grande prova de como tratam a mata aqui em El Tiemblo antes e depois do incêndio. A madeira que acumulam no aceiro, em vez de deixar o aceiro livre, eles acumulam a madeira ali, para que o fogo faça o que tiver que fazer. Imagino que deve ser por isso. No mínimo, se fizerem um aceiro, por favor, deixem a madeira na área que supostamente não vai queimar. Não é que isso é uma coisa, Miquel. Imagens de Vila Vieja, em Castelão, 3.000 habitantes. Aquilo parecia o inferno. Muitas pessoas enfrentam momentos difíceis, perderam tudo e não sabem quanto custará se recuperar. O vídeo de Lavalduxo também que o Miquel me mandou, umas chamas que dão um medo terrível, metros de altura. Ou imagens de Valdemaqueda, na comunidade de Madrid, 870 habitantes, quem mandou foi Remédios Área Queimada, isso? A batalha começa agora, não é, Pardo? Ou seja, aqui as companhias de seguro vão dizer que isso não é com elas, que o consórcio de seguros daqui que pague. Pode esperar sentado. E enquanto isso, com qual carro eu viajo, trabalho e em que casa eu moro? Só na comunidade de Madrid, 100 residências principais, não secundárias, pegaram fogo. Quem paga por isso? É uma verdadeira loucura. Infelizmente, assim como aconteceu com a enchente de Valência, com o vulcão de La Palma e com o terremoto de Lorca, no final das contas, é um sintoma que mostra a corrupção desse sistema podre, desse sistema falido. Então, eu recomendaria aos cidadãos que reivindiquem tudo o que puderem agora, porque depois a mídia vai tirar o foco, assim como aconteceu com a enchente de Valência, e há muitos que nos ouvem que podem confirmar isso. Infelizmente, do jeito que o nosso Estado está organizado, essas pessoas vão demorar muito tempo para se recuperar, pois é só 20% ou 30% do valor real do que poderiam ter sido suas propriedades. Sem falar em uma casa, em um terreno, em animais, veículos e outros tipos de propriedade, porque é a ruína absoluta também para todos os autônomos que tinham um negócio, um pequeno negócio, e que foi literalmente destruído. Por exemplo, os do Pantano de San Juan, né? Ou em Pelaios de la Presa. Bom, eu acho que aqui o que deveria acontecer é uma investigação bastante serena, abrir um debate sobre como não podemos permitir que, em um país como a Espanha, se declare um incêndio e que ele devaste literalmente. Quilômetros de extensão, inclusive de centros urbanos e de casas habitadas, né? Felizmente não há vítimas humanas, mas isso me toca ao coração sempre que vejo essa região onde minha avó nasceu, em San Martín de Valdeglesias, que conheço bem. Meus pais tinham uma casa perto de El Tiemblo, né? E a verdade é que Santa Maria del Tietar realmente me toca ao coração. Mas enfim, mais uma tragédia, Albert, que nós espanhóis temos que enfrentar. Mas é preciso agir, sim. Mas é preciso agir
Sim, pero hay que hacer... É preciso fazer tanto, é preciso mudar a burocracia para poder limpar o mar. É preciso despartidarizar o Estado. É preciso despartidarizar o Estado, é preciso tirar o Estado da floresta. Que não metam, como diria Rufián, suas mãos sujas no trabalho dos pecuaristas, agricultores, que são as pessoas que realmente acabam conhecendo o lugar. E viram os rebeldes que ficaram em vários vilarejos. E que graças a isso, nós... Entrevistamos um. Há pouco tivemos mais um aqui, só que ela diz, homem, novamente 3 dias, então algo temos. Tínhamos ao ver novamente aqueles rebeldes, não é? Como nós que questionamos e que em um determinado momento dizemos, ei, o que está acontecendo aqui? E você para um segundo nessa voragem. Sim, sim, claro. Com o bichinho você já fez isso, lembra, não é? Sim, é por isso, é aí que eu quero chegar. Quando muitos dizem, comigo não vão me enganar de novo, acabam enganados outra vez. Bom, porque a gente não para. A gente não para um momento para refletir sobre o que está acontecendo. Aqueles rebeldes, aquele rebelde que você entrevistou e aqueles, me parece que em uma cidade foram, não sei se eram casas, foram 150, ficaram 150, eles salvaram as propriedades, como se fazia antigamente. Por sinal, Albert, não me fale do bichinho que da última vez que você falou disso, fecharam meu canal por 6 dias graças a você. Depois a gente fala sobre isso, porque eu não esqueço. Bom, olha, vamos falar sobre os incêndios. Opiniões, Memeiva, Antônio, Henrique, Juan Antônio, Jorge e mais uma, Marcos. Enquanto não ouvirmos as pessoas que vivem na mata, enquanto não aprendermos com a sabedoria delas, porque eles vivem cercados pela floresta. Se a floresta pega fogo, eles são os mais prejudicados, eles sabem como cuidar da mata. Mais incêndios estão acontecendo na zona central, claro, de Madrid, Ávila, Castela, toda essa região. Mas já digo para vocês que um fogo como o deste ano, puxa, nunca se viu aqui. E ainda por cima não permitem que colaborem e apaguem. E restringem tudo, todo esse incêndio, claro, devastador que está destruindo nossa natureza, né? As montanhas, os animais, né? Os povoados, as cidades, as casas, as pessoas estão esperando até o último momento, até o fogo chegar na porta da sua casa. Vamos, é para agir. Eu tenho isso mais claro do que água. Eu sou de um povoado. E quando fui pegar umas pinhas, um colega meu, que é guarda civil, me disse: não pegue pinhas, pois a guarda civil pode te denunciar. Eu não podia acreditar. Sobre a questão dos helicópteros, não sei, será que não sei quem é o diretor ou o chefe de manutenção, mas com certeza é um incompetente clássico, como sempre foi feito. Quando as empresas têm muitos veículos antigos e não encontram peças de reposição, pega-se o mais antigo, usa-se como doador e com essas peças faz-se funcionar o resto dos veículos. Exatamente isso poderiam ter feito com os helicópteros. Olha, sobre o EcoFire, eu tenho ele há uns 4 ou 5 anos e é um produto fantástico. Molhei completamente a perna, encharquei totalmente, não, mais do que isso. Peguei uma tocha com fogo e não me queimei. Alves comprou, aliás, me mandam cartazes, 5.000 litros de EcoFire que ele vai distribuindo por aí, coisa que eu gosto. Deve ser resistente. Demonstrar, e como é difícil demonstrar quem coloca fogo, porque Juanjos sempre prendem alguém e sempre soltam depois de alguns dias. E são muito poucos os que acabam indo para a cadeia. E a gente sabe que 90% ou mais dos incêndios são provocados, né? Sim, infelizmente quando investigam os incêndios, a falta de provas, nem falo de evidências, quando chega ao tribunal tudo é considerado, tudo é levado em conta pelos juízes. Logicamente, se voltarmos atrás na questão de suposições, ficamos como ficamos e nesse caso é a mesma coisa. É muito difícil quando um senhor está fazendo trabalhos agrícolas que são proibidos durante o dia, justamente por causa do risco de incêndios e acaba provocando um incêndio. Com base em que você condena esse homem? Com base em que, ou a questão de muitos outros assuntos dos quais falam, principalmente o pessoal da zona rural, na hora de limpar as valetas, na hora em que isso está proibido, é que no final não é só a investigação, bom, pode dar resultados, no final das contas. O que você diz, as condenações, quais são quando condenam um incendiário que foi gravado? Até mesmo porque há meios.
Bom, tudo bem, mas é que o dano já está feito, é como? O dano já está feito, aqui não se trata disso. É a prevenção, não é? Você falava antes sobre os seguros, o consórcio não cobre a questão de incêndios, não cobre, e os seguros, a não ser que você escolha uma apólice que especifique que vai cobrir isso, o que é muito difícil. Também não falamos de Havana, nem do que diz Luiz Maria. Se é impossível, já era, essas pessoas continuam assim, não tem mais jeito. Não há muita investigação que façamos, digamos que você condene um usuário, ele não vai, logicamente, assumir a responsabilidade civil nem penal. É terrível. Conversei com um capataz de uma equipe florestal e ele disse, poxa, passamos o ano todo colocando, em vez de limpar o mato, colocando o que os tratores arrastam, não limpamos o mato quando é terreno privado, quando movemos determinadas pedras que delimitam as divisas no campo. Depois, o resto do ano, temos que ir colocar isso, não limpar o mato. Está totalmente descoordenado, é terrível, né? Vimos colegas que enviaram vídeos e eu, meu Deus... Foi ontem. Pilar Almagro, que é bióloga e esteve nos bombeiros, nos contou aqui que o terreno, o bosque público, queima o dobro dos bosques privados. Ou seja, os que fazem pior, os que dependem da administração. Mas isso não preocupa Sanches, ele está olhando para o mar agora mesmo, tranquilo, se banhando na mareta. As coisas que comentamos aqui não têm a menor importância. Pardo, você não tem consciência de que ele precisa de 5 semanas de descanso? Ele trabalhou muito para fazer o mal e foi difícil tentar evitar que isso acontecesse com ele. Apesar da prisão de Ábalos e de Coldo, do julgamento da esposa dele, do irmão dele, das viagens de Leire, das tramóias que ele armou, ele precisa descansar, fazer o mal é muito cansativo e ele está em Mareta tremendamente feliz. Quer enviar uma mensagem carinhosa para ele? Que são as suas últimas férias, provavelmente em Mareta, disso eu não tenho nenhuma dúvida. Juanjo, alguma mensagem para o senhor da Mareta? Eu gostaria de saber no que ele pensa enquanto está lá, não é? Porque agosto não para. Agosto para, logicamente, para ele. Para o resto não vai parar, continuaremos com muitos problemas. E o que será que ele pensa de tudo isso que estamos vendo, não é? Como isso passou... Já ganhamos a Copa do Mundo, mas essa notícia durou muito pouco, porque, logicamente, infelizmente para todos nós, temos uma situação muito triste e muito dolorosa, não é? Agora com os incêndios, mas é que já faz um ano brutal, 1, 2 legislaturas, isso aqui não tem por onde, isso aqui tem gente que fica deprimida, essas coisas podem nos deprimir. Sabe no que ele pensa? E estou convencido de que não o merecemos. Não sabemos valorizar o líder internacional que a Espanha tem e que nunca ninguém teve igual. Bem, Juan José Mateus, seu próximo livro, A História Desconhecida de Sanches na Prisão. Vamos ver se leio esse em breve. Tomara. Tomara, não seria ruim. Bem, tenho certeza de que venderia muito, seria mesmo. Cara, com certeza. Juanjo, um abraço, feliz verão, obrigado por estar aqui, amigo, um prazer para vocês, querido Pardo. Antes de 7 de setembro a gente conversa porque essa data já está marcada, é importantíssima para barrar a lei dos netos. Vamos ver se conseguimos. Um abraço. Um abraço para você e para todos os confidenciais. Se cuida, amigos, tem mais em 1 minuto. Castillón Confidencial de Albert Castillón. O preço do ouro atinge recordes históricos. Essas joias que você não usa mais podem resolver muitos problemas financeiros. Mas como confiar? Para onde ir? Javier Peno é confidencial e há 36 anos compra joias, diamantes, ouro e relógios de marcas renomadas, como o Cartier dos anos 80, 90 e 2000, e sempre oferece a avaliação mais alta. Ele tem 6 lojas em Cádiz e a matriz fica em Madrid, na Rua Arenal número 7, não se confunda, porque o número 7 traz sorte. No primeiro andar, bem ao lado da Puerta del Sol, eles não fecham ao meio-dia. Ninguém vai te pagar mais. Se quiser falar com Javier, ligue para ele da nossa parte 90 e 593 04 91 593 045,90 e 30,490 e 1 de toda a confiança. Vamos para a redação, últimas mensagens. Susana Gask, aqui estamos.
Alberto, na redação do Castilhão Confidencial, como sempre, recebendo as mensagens e muitas opiniões de todos os nossos confidenciais, diz: é o caso de Elisa, parabéns, Sr. Castilhão, pelo programa de ontem. O senhor desmascarou as mentiras de Pedro Sanches uma a uma em relação à Begonha Gomes. Eu recomendo o programa porque, como o senhor disse, estão absolutamente nos enganando na nossa cara. Ana diz que aqui aguentamos tudo, seja o que for. Parece que as coisas não dizem respeito a nós, o que é bem preocupante. Vivenzo questiona como as montanhas sobreviveram 4.000 anos sem a Agenda 2030 do PP e PSOE e cita 5 grandes desertos, propondo isso para a Espanha. Por que não colocam as placas solares e os moinhos lá, ali e nos deixam em paz e param de cortar as oliveiras? Salazar diz que do jeito que estamos vivendo essa situação, Nero, na sua época, era um verdadeiro principiante. Solis diz: o que faz a oposição, a gente pergunta isso todo dia, mas é a realidade. Onde está a oposição nesse momento? Anne Hispano afirma que um incêndio florestal desse porte, em um dia ideal e com vento favorável, certamente foi intencional. Que não inventem desculpas, por favor, e como sempre, nunca saberemos quem são os responsáveis, pois agora a verdade apareceria. É como o caso Coldo, que ninguém sabia quem era o número 1, vocês lembram, né? Pilar afirma que comer é essencial para a nossa saúde e futuro. Então, por que delegamos nossa sobrevivência por meio dos produtos básicos a terceiros? Como é possível perder assim a soberania de um país? É absolutamente insano o que está acontecendo. Muitos cumprimentos a todos os confidenciais. Canárias diz: o que fizeram com a Dana? Nada. Com os incêndios também nada. Claro como água. Acabe com eles. Acabar com eles é o que deveríamos fazer. Eles sabem que nós esquecemos muito rápido e vão continuar com seus planos 20 e 30 até hoje. Deprimente. E ainda por cima vai sair de férias, isso é um tormento. E a última, EC, diz: a culpa é nossa por não nos rebelarmos contra esses políticos mafiosos. Vamos encerrar, Albert. Sempre lembramos que vocês podem nos assistir em todos os nossos canais. Nosso lema é preciso estar bem informado. Obrigada, Albert. Muito obrigado, Susana. E vamos agora com a mensagem de Chema para os debatedores que estiveram aqui ontem, para o amigo Rancanho e para Pilar Almagro. Achei o programa de hoje magistral com a senhora Pilar Almagro, por quem tenho um respeito e um carinho enormes. E também para José Luiz. Achei que passou rápido. Que bonito você dizer isso. Obrigado, Chema. São pessoas excepcionais. Tentamos todos os dias trazer pessoas excepcionais. No caso da Pilar, além disso, ela é bióloga e trabalhou nos bombeiros da Generalitat. Em resumo, experiência, experiência, experiência. Isso é o que falta nas decisões governamentais. Tony diz que há uma frase que ele acha que identifica muito bem os socialistas. Ouçam. Recentemente tive uma inspiração, eu acho que é por Deus, porque sai do meu coração. O que define um socialista, pelo menos desde Felipe González para frente: se eu te digo a verdade, eu minto. Se eu minto, eu te digo a verdade. Se eu te digo a verdade, eu minto. Se eu minto, eu te digo a verdade. Com cimento te digo a verdade. Sanches, claro que se aplica. Vamos, se aplica mesmo. Bom, também me mandam essa frase. Pablo diz: o pior incêndio florestal da história. As piores inundações da história. Os piores acidentes ferroviários da história. O pior apagão geral da história. O governo mais corrupto e inútil da história. O país com mais tolos da história. O país com mais tolos da história. Obrigado, Pablo. Dá o que pensar. Eu gosto dessas frases porque servem justamente para isso. E Valentim, que é um ouvinte assíduo e sempre nos manda mensagens muito interessantes, hoje se colocou no lugar de um sindicalista. Ouçam. Boa tarde. Sou um sindicalista de esquerda e vocês não sabem a vontade que eu tenho de que o Partido Popular governe para finalmente poder fazer uma greve geral e dizer que na Espanha não dá para viver, que é uma situação insuportável, que o dinheiro não dá, que não tem moradia, que a comida está mais cara, a insegurança. Isso não podemos fazer agora. Temos que esperar o PP governar. Votar no PP é para podermos protestar nas ruas. Agora não dá. Eles cortam nosso subsídio. Claro. Os 32 milhões que vocês recebem este ano. Obrigado, Valentim.
Bom, foto muito inteligente da Anabel. Diz, assim se anunciava a temperatura em 1995 e aparece um mapa com um sol na Espanha e 32 graus. Assim se anuncia hoje o céu avermelhado, o mapa com chamas e a temperatura é a mesma. Diz, isso é causar alarme social. Mas isso é um plano, Anabel, um plano. Isso não é por acaso. As televisões não inventam isso. Aquaiuris, nossa amiga Pilar Esquinas, enviou esta fotografia. Dá para ver todos os logos dos partidos que governam e a Agenda 2030 diz: não somos nem de esquerda nem de direita. Somos nós que pagamos e estamos de saco cheio das suas merdas. E aí ele me manda isso aqui, parece uma história em quadrinhos, mas é muito sério. De um lado, um avião da Plus Ultra, do outro, um hidroavião de combate a incêndios. Eles conversam entre si e o hidroavião diz para o da Plus Ultra: você não acha que os 53 milhões deveriam ter sido dados para mim? É isso que todos nós pensamos, amigos. E Freud Lannister conversa nos incêndios entre Sanches. Ouça-se, Marlasca, ouça. Não temos recursos para os incêndios, os hidroaviões. De 12, só temos 7 para toda a Espanha e a Airbus. Não os utilizamos para os incêndios operacionais. Não temos o suficiente para controlar tudo. Pega as pistolas de água, vamos para lá. O que eles têm na cabeça são capazes. Bom, vou ficar com o lado bom. Olhem, olhem, olhem que maravilha. Eu adoro isso. Somos confidenciais. Isso é atrás e na frente o logo. E tem mais, eu vou mostrando para vocês. Essa é a minha preferida. Força e honra. Se vocês quiserem levar neste mês de agosto, ainda dá tempo. No site do nosso digital castilonconfidencial.com vocês podem comprar online, que eu complico a vida de vocês, uma ligação mais fácil e impossível. Aí está o telefone do Juan. Vocês ligam para ele ou mandam um WhatsApp 638 606 606 1811 e essa maravilha de camisetas, bolsas, bonés do programa estão à disposição. E não se esqueçam dos bonés do Ferrando Vencedor, daquele que marcou o gol na Copa do Mundo. Nós temos aí, vocês estão vendo em inglês e em espanhol. Escolham a que quiserem e escrevam para o nosso e-mail. Este é o e-mail do programa para conseguir o boné vermelho. Vamos tornar a Espanha grande de novo. Ou em inglês, que é como o Ferran Torres usava originalmente, já sabem, qualquer uma das duas que quiserem, estamos fabricando essas agora à tarde. Vão demorar 20, 25 dias. As camisetas não, essas já temos e estamos felizes em poder ajudar a todos e também ajudar a financiar o programa. E hoje vamos com Abraão Gomes. Já estava sentindo falta de algo inteligente vindo de um cérebro como o dele. A mudança climática, sim, mas na visão do Abraão... O clima mudançático está deixando todo mundo mal. O clima mudançático está tão ruim que até o Pedri está dizendo isso em voz alta, porque quando não se fala, não se percebe. Quando o Pedri fala em emergência, ele adora usar essa palavra. Ele gosta de emergência, inclusive climática. Recentemente disse que o clima mata. Essas são palavras que aliviam poeticamente, sabe? Ele está determinado e é verdade que vejo isso nele e acredito. Acredito que tudo precisa estar pronto para a Agenda 2030, por isso tudo deve ser queimado. Caso contrário, o que será dito quando ela chegar? Que está tudo bem. Quando isso acontecer, vai ser comprovado e as pessoas vão dizer, olha, ele tinha razão, sabe? Ele vai tranquilo para qualquer lugar onde tenha um problema com o meio ambiente. O outro meio não importa para ele, mas esse sim. E ele desce do helicóptero, sobe no palanque com a camisa arregaçada para parecer que está apagando fogo. Ele diz que são contundentes dispositivos, uma palavra que ele adora e todos ficamos aliviados ao ouvir isso. É como a previsão do tempo. Às vezes eles põem tudo de vermelho forte e progressista para te deixar tranquilo, sabe? Se o clima fosse apresentado como verde e azul, diríamos que não é tão grave, então deve haver um problema grande que não estamos reconhecendo. A questão é que tudo precisa ser vermelho até 2030, meu filho. Aguenta firme, pois sem essa amargura não consigo viver. Além disso, Pedri é um ótimo exemplo porque não te contamina. Os iPhones dele e dos ministros são feitos de cana-de-açúcar, diferentes dos nossos, que seriam de reaça. Os deles são anticontaminantes.
Ele pega um avião, um Airbus, um Falcon, que o pessoal diz, esse avião é feito de creme de cacau e pipoca, e isso voa e se mantém no ar que você nem imagina, sabe? E isso é graças ao Pedri. Ele quando come, porque ele não sabe cozinhar, mas comer ele come o que vê pela frente. Cozinham especialmente para ele em uns caldeirões que são feitos por sua vez em uma fábrica, mas em uma fábrica que é feita à mão, isso também não polui, sabe? Pedri tem uma energia incrível para a prudência. Quando os bichinhos vão ao campo, ele pergunta, como os bichinhos vão sair para o campo, Falcon? Uma ovelha reacionária ali comendo grama para que depois, em outubro, no inverno, não sobre grama, para que depois isso não queime, né? Isso não pode ser feito, tem que multar, e ele multa mesmo. Ele também multa o pecuarista, e isso o deixa mais irritado ao ver pecuaristas e agricultores recolhendo grama ou folhas secas para evitar incêndios no verão. Porque o pessoal da Agenda 2030 acha que as pessoas são burras, sabe? Você é confidencial, beleza? Isso dura muito mais de 5 minutos. Colocamos um aperitivo para que vocês vão ao canal do Abraham Gomes, se inscrevam e assistam. Pedri está certo. Isso foi criado para isso, para criar alarme social e obter benefícios em troca. E se pudesse, com a desculpa do calor, colocaria todo mundo em casa confinado, isso o deixa muito feliz. Amigos, continuaremos tentando contar o que acontece, mesmo que isso incomode alguns. Será amanhã, espero vocês aqui na trincheira. Você sabe disso e eu também sei. Somos confidenciais, você é confidencial. Eu sou confidencial. Todos confidenciais. Todos confidenciais. Mas só para mentes abertas e para gente desperta. Desde a trincheira as balas assobiam e não tem jeito de sair lá fora. Aqui a liberdade tem asas de cera. Albert Castillon, Susana Gache. Sua garota, Castillon e os outros. Muito obrigado, obrigado. Obrigado pelo vídeo. Obrigado pelo vídeo. Obrigado por assistir ao vídeo. Até amanhã. Obrigado por assistir. Castillon Confidencial, de Albert Castillon